todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Boa noite, que todos estejam bem. Agradecemos carinhosamente aqueles que nos acompanham. É sempre uma alegria muito grande esta nossa união. Momento de luz, de paz, refazimento e uma oportunidade valiosa de esclarecimentos que nos possibilitam rever nossos valores e ter um entendimento mais claro acerca das lições do Evangelho. Os nossos encontros sempre são feitos em nome do Senhor Jesus, pois Ele é o supremo orientador das equipes de serviço cristão. Contamos também com a presença da nossa querida dirigente espiritual, Irmã Lina, que se faz acompanhada de benfeitores celestes. Oxalá possamos saber usufruir desta grande oportunidade que nos está sendo oferecida. Graças a Deus. Para a nossa reflexão e esclarecimentos do Evangelho, o Senhor Odair estará com o direcionamento. Vamos acompanhá-lo.
Boa noite e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos procurar esclarecer as dúvidas que ainda pairam a respeito do céu, do inferno e do purgatório. Foi muito útil o conceito pregado pelas religiões de que as almas das pessoas boas após a morte iriam para um lugar definido que era o céu, e lá ficariam felizes em descanso eterno. Para as almas das pessoas que tivessem um mau comportamento, enquanto vivas, estaria reservado um outro lugar circunscrito chamado inferno. Lá iriam arder eternamente no fogo desse inferno. As almas daqueles que tivessem um comportamento mais ou menos, mau comportamento, mas não muito grave durante a vida, iriam então para outro lugar, também determinado, chamado purgatório, pagar pelos erros cometidos e depois iriam para o céu. Dizemos que foi muito útil esse conceito porque conteve os maus impulsos de boa parte da humanidade por medo de ir para o inferno e lá ficar eternamente. Muitas religiões ainda hoje ensinam dessa forma, enquanto outras ensinam que ao morrer, as almas das pessoas ficarão dormindo até o dia do juízo final, quando Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Aqui cabe uma observação, porque em alguns poucos casos, o espírito fica mesmo dormindo algum tempo após a morte do corpo físico, por necessidade, por conveniência, ou aguardando sua vez de ser atendido pelos espíritos que irão ampará-lo. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, alertou que suas palavras seriam distorcidas ao longo do tempo, alteradas pelo homem, mas que o Pai enviaria o Consolador prometido para esclarecer todas as coisas novamente e acrescentar muitas outras informações que a humanidade da época ainda não tinha condições de assimilar. E foi através de Allan Kardec que o Pai enviou o Consolador prometido, que é a própria doutrina espírita. Uma pleiade de espíritos iluminados, chefiada pelo espírito chamado Espírito de Verdade, transmitiu de forma mediúnica essa doutrina que ampara, consola e ainda esclarece e complementa o Evangelho de Jesus. Como Jesus disse aos seus apóstolos que voltaria, há evidências de que o Espírito de Verdade seja o próprio Jesus. Antes de passarmos a esclarecer o que é céu e inferno, é conveniente que entendamos o conceito de dimensões. Nós, aqui encarnados, estamos na dimensão das formas, dos volumes, na terceira dimensão. As dimensões de comprimento, largura e altura de um objeto já nos mostram claramente o que é a terceira dimensão. Para simplificar, se essas três dimensões, comprimento, largura e altura, forem iguais a A, então o volume será A elevado a 3, ao cubo. Isto é a terceira dimensão na matemática, que pode ser mostrada fisicamente por um cubo de lado A. A quarta dimensão, embora possa ter representação na matemática com A elevado à quarta potência, não tem representação física para nós. Assim, por diante, a quinta dimensão seria A elevado a 5, etc. Certa vez, durante uma reunião mediúnica, o mentor da casa espírita denominada Núcleo Espírita Plano Maior, ao ver que tínhamos dúvidas a respeito das dimensões, se comprometeu a pesquisar a respeito e nos trazer informações na semana seguinte. Nesse dia, então, o mentor retornou e nos disse que, ao desencarnarmos, saímos da terceira e vamos para a quinta dimensão,
que na quarta dimensão estão os espíritos que habitam os outros planetas do sistema solar. Na sexta dimensão estão espíritos de nível evolutivo como os santos e os apóstolos. Disse também que há dimensões negativas. É o que temos de informação por enquanto. Dito isto, vamos compreender o que é céu e o que é inferno. Então, céu ou inferno são estados de consciência que cada um vai criando para si mesmo com os seus pensamentos, palavras e obras. Pelo próprio comportamento, cada um define o que quer viver enquanto encarnado e desencarnado. Uma pessoa que vive com ódio, revolta, nervosa, irritada, que reclama, que briga, que tem inveja, orgulho, que faz maldades, que rouba, que prejudica os semelhantes, já vive o seu próprio inferno aqui na Terra enquanto encarnado e continuará vivendo quando desencarnado, porque a vida continua e nada muda. Com a morte, os espíritos dessas pessoas se agrupam em regiões as mais diversas, de acordo com as suas afinidades. Próximas à crosta terrestre, no mundo paralelo ao nosso mundo físico, em outra dimensão, que é a quinta dimensão. Vou repetir. Próximas à crosta terrestre, num mundo paralelo ao nosso mundo físico, em outra dimensão, que é a quinta dimensão. Esse estado de consciência em região plasmada, construída pelas aglomerações de espíritos de comportamento semelhante, é o que chamamos de umbral. Então existem muitas regiões umbralinas ao redor do globo terrestre, cada uma delas com espíritos que pensam e agem de forma semelhante. Assim, existem vários umbrais, para criminosos, para corruptos, para ladrões, para suicidas, para políticos corruptos e assim por diante. Como essas regiões são plasmadas, construídas por espíritos de baixo padrão moral, então são regiões escuras, algumas só têm penumbra, geralmente são mal cheirosas, úmidas, lamacentas, pestilentas, com algumas árvores baixas, de troncos grossos e tortuosos. Não há água limpa para tomar, são repletas de espíritos doentes, sedentos e famintos, enfim, são regiões de sofrimento. Normalmente, existem chefes que lideram, escravizam e se aproveitam dos demais, ordenando maldades de toda a ordem, fazem julgamentos tenebrosos, condenam a prisões, aplicam castigos inimagináveis aos desobedientes, simplesmente para mostrar a força e o poder. Mandam chicotear, cortar línguas, amputar braços e pernas, transformar os insubordinados em animais como lagartos e cobras, etc. É comum formarem grupos para atuar entre os encarnados através de obsessões em processos de vingança ou defesa de seus interesses malignos. Alguns agrupamentos contam com cientistas que usam o conhecimento para todo tipo de maldade. Quanto à localização, o umbral está na dimensão espiritual, num mundo paralelo ao mundo físico, na quinta dimensão, geralmente no nível da crosta terrestre, ou umas dezenas de metros acima, ou umas dezenas de metros abaixo. E também podem estar em cavernas. Espíritos mais devedores com as leis divinas habitam regiões do umbral profundo, bem abaixo da crosta terrestre, até a quilômetros. Vamos citar um exemplo para que todos possam entender melhor o que é uma cidade das trevas. Recentemente, em 2019, foi desmobilizada uma cidade das trevas, construída no umbral,
localizada dentro da camada de sal abaixo do fundo do mar, no estado do Rio de Janeiro, entre a cidade do Rio e a divisa com o estado do Espírito Santo, embaixo da colônia Nosso Lar. Segundo seu chefe, essa cidade havia sido fundada há 835 anos e o local fora escolhido por ele para que nunca fosse encontrada. Foram necessárias várias reuniões mediúnicas para a retirada de todos os espíritos habitantes. As equipes de trabalho estavam sob orientação, sob coordenação e sob supervisão do plano maior da espiritualidade. Como a energia negativa dessa cidade era enorme, foi necessário muito cuidado dos médiuns encarnados e das equipes espirituais para não afetar a calmaria das águas do mar e as águas revoltas viessem atingir as praias e as encostas. O transporte desses espíritos resgatados foi feito através de naves espaciais na dimensão espiritual e são abastecidas por energia solar com capacidade de atingir grandes profundidades. A desmobilização de cidades das trevas que vem ocorrendo faz parte do processo de abertura do umbral coordenada por Jesus, liberando espíritos da escravidão e dando-lhes a última oportunidade de regeneração antes de serem exilados para mundos inferiores. Isto atesta o pleno andamento do processo de transição planetária. Após a desmobilização da cidade, normalmente é feita a reurbanização do ambiente, desaparecendo assim as construções plasmadas pelos espíritos inferiores. Nos umbrais mais próximos à crosta, acima ou abaixo, equipes de espíritos socorristas passam periodicamente recolhendo os arrependidos dos atos praticados e os leva para serem amparados em postos de socorro próximos, ou até mesmo dentro do umbral, para posteriormente serem levados a hospitais ou colônias do mundo espiritual. Para resgate de certos espíritos nas cidades profundas, às vezes quilômetros abaixo da crosta terrestre, há mesmo necessidade das naves já citadas, tripuladas, e que penetram levando equipes socorristas especialmente preparadas para esse fim. Esse tipo de resgate é muito mais difícil e geralmente ocorre quando há intercessão de amigos ou parentes desencarnados com muito mérito. Fica esclarecido, portanto, que não existe um local determinado chamado inferno com penas eternas. Como continuamos os mesmos depois da morte, com nossas virtudes e os nossos defeitos, então uma pessoa que viveu na maldade vai se reunir a outros espíritos com os quais tenha afinidade de pensamento e comportamento. Lá vai ficar até se arrepender dos males que tenha praticado e seja então resgatado por espíritos socorristas a serviço de Jesus. Se a própria justiça humana aplica a pena conforme o erro, a justiça divina não poderia aplicar a pena eterna, sem dar oportunidade de arrependimento e resgate. Não há, portanto, penas eternas. Também não existe um lugar fixo que seja o céu, onde o gozo e onde a felicidade seja eterna. Existem, sim, muitas colônias que são cidades no mundo espiritual, onde pessoas em evolução se agrupam por afinidade de pensamento e vivem um tempo se preparando para futuras encarnações. Nestas colônias impera o amor, a bondade, o respeito e a ajuda mútua. Todos são amparados, ajudados e orientados quando chegam a uma colônia do mundo espiritual. Frequentam escolas, participam de reuniões, palestras instrutivas e também trabalham. Não há o descanso eterno.
Todos trabalham felizes por estarem ajudando os semelhantes e, consequentemente, ajudando a si próprios. É através de seus filhos que Deus ajuda os que necessitam. Quanto à localização, geralmente as colônias estão localizadas alguns quilômetros acima da crosta terrestre. Quanto à quantidade, no Brasil existem centenas delas. Uma colônia pode atender várias cidades pequenas. Para grandes aglomerações, existem mais de uma colônia. Sobre a Grande São Paulo, por exemplo, existem 2 colônias. Há também colônias destinadas aos imigrantes, como, por exemplo, sobre o mar entre o Brasil e o Japão, uma cidade abriga os espíritos dos japoneses que vieram para o Brasil. Como já dissemos, o céu também é um estado de consciência. Uma pessoa sem ódio, sem inveja, sem orgulho, sem vaidade, que perdoa, que respeita, que ampara e ajuda o semelhante, vive o seu próprio céu, feliz, ainda encarnada aqui na Terra. Ao morrer, fica o corpo físico, mas seu espírito é rapidamente amparado por amigos espirituais e levado para uma das colônias do mundo maior da espiritualidade. Uma pessoa de bem já é amparada mesmo antes da morte, quando os amigos espirituais auxiliam durante o desligamento dos cabos magnéticos que ligam o espírito ao corpo físico. Uma pessoa do mal, ao desencarnar, não conta com o amparo divino porque não tem padrão vibratório que permita a aproximação de espíritos superiores. Pessoas do mal se apresentam com padrão vibratório muito abaixo do padrão vibratório dos socorristas. São rapidamente levadas por espíritos trevosos que têm baixo padrão vibratório e que sugam as energias vitais remanescentes. Esses espíritos poderão ser escravizados para prestar serviços no mal ou abandonados no umbral, caso não sirvam para os propósitos das trevas. O purgatório também é um estado de consciência, um estado de espírito. Vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Na questão 1013, Kardec pergunta: o que se deve entender por purgatório? Resposta: são dores físicas e morais, o tempo de expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, por conta de seu estágio de provas e expiações, o planeta Terra é o purgatório, onde expiamos as nossas faltas. Assim sendo, aquele que está passando por duras provas aqui encarnado está vivendo o seu próprio purgatório. Vamos conferir o que o Livro dos Espíritos diz a respeito de céu e inferno. Segundo a questão 1012, Kardec pergunta aos espíritos: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Resposta: as penas e os gozos são inerentes à perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem imagina. Esta é uma pergunta. De acordo com o que vindes a dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem imagina? Resposta: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Portanto, é negada a existência de céu e inferno como lugares circunscritos. Muito bem, queridos amigos e amigas. Em resumo, nós podemos dizer que nem há céu
com gozos eternos, nem há inferno com penas eternas. E vivemos o nosso próprio purgatório quando estamos encarnados aqui na Terra. Nós esperamos, com isso, ter ajudado na compreensão de mais essa verdade. Vamos levar, como espíritas que somos, a verdade aos nossos semelhantes. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Agradecemos, Senhor Odair, por nos trazer esclarecimentos importantes que favorecem o melhor discernir para renovar o nosso entendimento. E agora que muito já recebemos da espiritualidade que nos acompanha, chegou a nossa hora de doarmos em favor de tantos que necessitam. Nossas doações são recolhidas e direcionadas por mensageiros a serviço de Jesus. Vamos às nossas vibrações. Doações de amor é a caridade na forma de um exercício espiritual. Vibramos por todo o nosso planeta Terra, por todos os lares, onde houver uma criatura aflita, triste, oprimida, ela possa lembrar que a bondade de Deus se faz na hora que mais precisamos dele. Fortalece e ampare aqueles que perambulam pelas ruas, sem rumos, sem perspectivas. Ilumine a mente e o coração daqueles que se encontram no caminho do erro, no caminho do vício. Jesus, o médico dos médicos, possa dispensar o medicamento espiritual a todos os enfermos do corpo e da alma. Que a luz celeste se irradie ainda mais pelo nosso país, iluminando a consciência de todas as criaturas, para que as suas responsabilidades sejam sempre para o bem de todos. Que as casas de oração continuem a ser polos de luz a favorecer encarnados e desencarnados. Se preciso for, ampare e socorra a todos os frequentadores e familiares da casa da Irmã Lina. Permita, queridos mensageiros, pedir por nós mesmos que aqui nos reunimos, que saibamos encontrar sempre a luz que aclare os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações, tomadas de decisões, e manter a fé e a confiança em nosso coração, em Deus Pai de amor e de infinita bondade. Que uma vibração possa ser levada e direcionada àquele que mais necessitar neste instante. Graças a Deus. Assim, nós somos muito gratos por esta oportunidade de refletirmos juntos sobre o Evangelho do Senhor Jesus
e rogamos a Jesus para que sempre nos façamos merecedores da tua bondade e misericórdia, encerrando assim o nosso trabalho, agradecendo a Deus, a Jesus, Ismalina e toda a equipe de trabalhadores do Senhor que se fizeram presentes neste pequenino encontro da noite de hoje. Vamos em paz, graças a Deus.